porque como nós abrimos essa rede de estudo através da tecnologia, temos recebido muitos amigos de outros estados que não conhecem o Evampra. E o Evampra de Cabo Branco tem 11 anos de existência e ele acontece sempre no primeiro domingo do mês, na praia de Cabo Branco. E ali nós nos reunimos para estudar o Evangelho de Jesus de acordo com os ensinamentos, com as propostas e os princípios da doutrina espírita. Hoje, há vários grupos de Evangelho na praia espalhados por esse Brasil. E nós aqui de Curitiba, agora daqui de casa para sua casa, convidamos para que você, nesse momento, mentalize aqueles que conhecem e aqueles que ainda ali não estiveram, que possam se reportar, se transportar para ali, imaginando toda a equipe de trabalho, de mãos dadas, para que nós possamos fazer a nossa leitura inicial, em seguida a prece, e assim passarmos para a reflexão e a proposta desta noite, falar sobre o poder do amor. E o Evangelho, o Evampra, como eu dizia, em Cabo Branco já tem 11 anos. E eu sou muito, muito grata, extremamente grata a duas pessoas em especial. A Pati, minha amiga, minha irmã, Patrícia Bolonha, que me apresentou a Janaína quando eu saí de Curitiba e fui para João Pessoa. E Janaína me abraçou, me acolheu, me enlaçou, não só a mim, mas toda a minha família. E durante os 12 meses que ali eu passei, foi para mim assim maravilhoso trabalhar, estudar com esse grupo, com essa equipe, com essa família Evampra. Para mim, ela tem um significado muito, muito, muito especial, porque quando a gente se afasta daquilo que nós já conhecemos e ali estamos tão acostumados, nós sentimos muita saudade do nosso cantinho. E era muito gostoso com Janaína, à beira-mar, distribuirmos as mensagens. E sempre aos primeiros domingos do mês, às 19 horas, nos reunirmos ali para estudar o Evangelho. Muitos foram os amigos que foram chegando e os reencontros. E eu agradeço de coração a todos que me acolheram e a todos que fazem parte dessa família e dessa equipe, ao Mário, a toda a equipe do CELD que dá sustentação para este trabalho, para que esse trabalho continue acontecendo. Então, sintam-se acolhidos e quem sabe, como disse Janaína, depois de tanta divulgação, possamos fazer um evangelho na praça ou no parque aqui em Curitiba. Já espalhamos algumas sementes, alguns amigos gostaram da ideia e quem sabe quando toda essa situação se renovar, passar, que nós possamos implementar aqui também o nosso grupo. Então vamos à nossa leitura inicial, que eu tirei desse livro, Alma e Coração, de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, intitulado Amarás Servindo. Amarás servindo, ainda quando escutes alusões em torno da suposta decadência dos valores humanos. Exaltando a força das trevas, farás da própria alma lâmpada acesa para o caminho. Mesmo quando a ambição e o orgulho te golpeiem, de suspeitas e de rancores o espírito desprevenido amarás servindo sempre. Quando alguém te aponte os males do mundo, lembrar-te-ás dos que te suportaram as fraquezas da infância, dos que te auxiliaram a pronunciar a primeira oração, dos que te encorajaram os ideais de bondade no nascedouro, e daqueles outros que partiram da terra.
abençoando-te o nome, depois de repetidos exemplos de sacrifício, para que pudesses livremente viver. Recordarás os benfeitores anônimos que te deram entendimento e esperança, prosseguindo fiel ao apostolado de amor e serviço que te legaram. Para isso, não te deterás na superfície das palavras, colocar-te-ás na posição dos que sofrem, a fim de que faças por eles tudo aquilo que desejarias que te fizessem nas mesmas circunstâncias. Ante as vítimas da penúria, imagina o que seria de ti nos refúgios de ninguém, sob a ventania da noite, carregando o corpo exausto e dolorido, a que o pão mendigado não forneceu suficiente alimentação. Renteando com os doentes desamparados, reflete quanto te doeria o abandono sob o guante da enfermidade, sem a presença sequer de um amigo para minorar-te o peso da angústia. À frente das crianças despejadas na rua, pensa nos filhos amados que conchegas ao peito e mentaliza o reconhecimento que experimentarias por alguém que os socorresse se estivessem desvalidos nas vias públicas. E perante os irmãos caídos em criminalidade, avalia o suplício oculto que te resgataria entranhas da consciência, se ocupasses o lugar deles. E medita no agradecimento que passarias a consagrar aos que te perdoassem os erros, escorando-te o passo das sombras para a luz. Ainda mesmo quando te vejas absolutamente a sós no trabalho do bem, sob a zombaria dos que se tresmalham temporariamente no nevoeiro, na negação e do egoísmo, não esmorecerás. Crendo na misericórdia da providência divina e nas infinitas possibilidades de renovação do bem, seguirás Jesus, o Mestre e Senhor, que entre a humildade e a abnegação nos ensinou a todos que o amor e o serviço ao próximo são as únicas forças capazes de sublimar a inteligência para que o reino de Deus se estabeleça, em definitivo, nos domínios do coração. Vamos orar. Queridos amigos, encarnados e desencarnados, que nos encontramos nos mais diversos ambientes do nosso planeta, que possamos nesse momento nos dar a mão, enlaçarmos-nos através dos nossos pensamentos e desta oração, irradiando o amor para todos os cantos deste lindo planeta azul, que onde quer que haja um de nós, que a justiça, a bondade e o amor de Deus ali se estabeleça. Que possam os nossos protetores espirituais estarem conosco através das nossas atitudes diárias. Que possa Jesus, através de nós, continuar nos iluminando e nos guiando, porque Ele é o nosso modelo, nosso roteiro, nosso guia. Que Ele continue sempre a ser o lema de nossas vidas e o leme de nossas embarcações. Que Maria nos cubra com seu manto de amor, que as equipes espirituais que nos protegem e que abraçam este trabalho, os espíritos que amparam o trabalho do Evandro, como o Dr. Vito e toda a sua equipe, que possam eles
possam eles continuar a iluminar a nossa estrada. Que Deus, em sua bondade infinita, em seu amor, possa abençoar a cada um de nós, onde quer que estejamos, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Bem, para aqueles que estão chegando agora, o nosso boa noite. Hoje nós vamos falar sobre o poder do amor. E o tema dessa palestra, ele veio após eu conhecer a história, é uma história que deu o tema ao texto do Momento Espírita, e foi ele que nos incentivou e nos inspirou para que trabalhássemos as reflexões desta noite. Ele traz a história de um homem, e essa história foi narrada por George, que é o autor, é um psiquiatra, né, autor do livro Voltar do Amanhã. E ele conta uma vivência que ele teve após a Segunda Guerra. E essa história nos diz assim, que quando a guerra acabou, George entrou com seu regimento na Alemanha. Ele integrava um grupo designado para um campo de concentração próximo de Wuppertal. E George fala que foi a experiência mais chocante da vida dele. Ele estava designado, encarregado de prestar socorro médico aos recém-libertos. Caminhar por entre aquelas cabanas, onde milhares de homens haviam morrido ao longo daqueles anos, era um horror para ele. E pior ainda, era constatar os efeitos da inanição progressiva, que a cada dia, apesar dos cuidados com a alimentação, apesar da medicação, ainda assim, era elevado o número daqueles que chegavam à morte. E foi ali, naquele campo, por entre aquelas cabanas, fazendo seu trabalho, que George conheceu Bill Colt. De fato, esse não era o nome dele. Ele não se chamava Bill Colt. Porém, como nós aqui que moramos em Curitiba sabemos da dificuldade de pronunciar os nomes cheios de consoantes e aqui e acolá uma vogal, nós temos muita dificuldade em pronunciar esses nomes. E foi assim que aconteceu naquele momento. As pessoas, né, os grupos, os agrupamentos ali que se encontravam, tinham muita dificuldade de pronunciar o nome dele, o nome polonês. E por isso o nomearam Bill Colt. E para ele não foi problema algum. Mas o que chamava mais atenção sobre ele, né, especialmente de George, era que apesar dos 6 anos de dieta, da fome, de viver naquelas cabanas insalubres, sem ar, Bill não apresentava a menor deterioração física ou mental. Era incrível. Espantoso mais ainda era verificar que todos os grupos do acampamento o consideravam um amigo. E como vocês sabem pela história, era raro, isso era muito raro, levando-se em consideração que ali haviam centenas, milhares de pessoas, né? Era um aglomerado de prisioneiros de todas as nossas nacionalidades que se odiavam mutuamente, quase tanto
ou na mesma proporção, quase na mesma proporção, que odiavam os soldados que o haviam aprisionados. Bill falava fluentemente o inglês, o francês, o alemão e o russo, além da sua língua nativa, o polonês. E ele falava tão bem que ele se tornou uma espécie de tradutor para as tropas de ocupação. Bem, era estampado em seu rosto, brilhava nos seus olhos aquela compaixão pelos companheiros de prisão. Era uma coisa visível, notável. E George ficava se questionando: qual será o segredo? Como que ele consegue, ou como ele conseguiu? Até que um dia, os dois sentaram-se próximos e, tomando ali uma caneca de chá, Bill falou para o George: eu vou lhe contar a minha história. Nós morávamos, eu, minha esposa, nossas 2 filhas e nossos 3 meninos, nós morávamos no bairro judeu em Varsóvia. Quando os alemães chegaram, entraram na nossa rua, alinharam todos contra o muro e abriram fogo com as metralhadoras. Eu supliquei, implorei para morrer com a minha família. No entanto, porque eu falasse o alemão, eles me colocaram num grupo de trabalho. Nesse momento, Bill faz uma pausa, olha distante, como se pudesse ver, ou como se avistasse e lembrasse da esposa e dos filhos. Com a voz embargada naquele momento, ele faz uma pausa e continua. Naquele momento, eu precisei decidir se odiaria os soldados. Se eu odiaria os soldados que tinham feito aquilo. Não era uma decisão fácil. Eu era advogado. E minha prática, muitas vezes, havia me mostrado o que o ódio era capaz de fazer com as pessoas. Aliás, fora o ódio que acabara de matar as 6 pessoas mais importantes do mundo para mim. Então, eu decidi. Qual fosse o tempo que me sobrasse de vida, eu iria empregá-lo no amor a qualquer e toda criatura que viesse a entrar em contato comigo. Amar a todo ser. Era esse o poder responsável pelo bem de um homem. Apesar de toda privação, apesar de toda dor e da saudade que lhe machucava a alma, Bill decidiu amar. Bill escolheu o amor. E agora ele estava ali, liberto, trabalhando pelos outros. Eram de 15 a 16 horas por dia, todos os dias, tentando resolver problemas de todas as espécies. Ele se preocupava em buscar documentos, registros, a fim de localizar pessoas cujas famílias e até mesmo cidades que poderiam ter desaparecido.
O poder do amor. O poder do amor o mantivera saudável durante 6 anos de privações. O amor continuava a reger os atos. Sua família agora eram aqueles homens, mulheres e crianças que recebiam a liberdade e que precisavam reconstruir as suas vidas. Ah, o poder do amor. Será que esse poder do qual se apropriou Bill se apropriou, do qual Bill decidiu pôr em prática, será que hoje, no ano em que vivemos, será que se algo parecido acontecesse conosco, será que nós tomaríamos esse caminho? Conseguiríamos perdoar e seguir em frente, convivendo com aqueles que fizeram mal a minha família, olhar o próximo e dedicar-me com tanto esmero? Será que você conseguiríamos agir dessa forma? Será que o poder do amor atuaria em nossas vidas e nós atuaríamos na sociedade com tamanho poder? Esse que é o do amor? George decidiu amar a todo ser. E qual é o mandamento maior? Qual é o mandamento maior? Que nós sabemos. O mandamento maior nos diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. E foi essa a decisão que George tomou. Seguir os mandamentos. Independente de qualquer filosofia, de qualquer crença, que o texto nem nos traz, que essa narração não nos diz, mas apesar de tudo isso e de qualquer divergência de doutrina, Bill decidiu fazer aquilo que ele gostaria que fizessem com ele. Porque é assim que nós devemos interpretar essa lei. Interpretar o mandamento maior da lei de Deus. Para que nós possamos amar a Deus. Muitas vezes nós falamos assim: eu amo a Deus sobre todas as coisas. No entanto, quando alguém que não nos é tão chegado, ou quando olhamos alguém, já fazemos uma cara feia, porque aquela pessoa não bateu bem comigo. Não é assim que nós falamos? Eu não vou com a cara de fulano nem de Beltrano. Ah, mas eu amo a Deus sobre todas as coisas. Para que nós possamos, de verdade, compreender esse mandamento, vivenciá-lo e poder falar que nós já amamos, que nós amamos a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus passa impreterivelmente por amar o próximo. Eu preciso saber das minhas dificuldades, das minhas mazelas, trabalhá-las à medida do meu entendimento, da minha compreensão da vida, da lei de Deus.
E à medida que eu consigo me aceitar e me compreender como eu sou, fica mais fácil entender o outro e sentir pelo outro aquilo que nós gostaríamos que sentissem por nós. Fazer ao outro aquilo que eu quero, ou que eu gostaria que fizessem para mim, independente de qual fosse a situação. Lázaro nos esclarece no item 8, quando fala sobre a lei de amor, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Lázaro fala, explica, né, para que a gente possa entender por que é que alguns já conseguem se colocar desta forma, sem fazer diferença entre um e outro. Porque é muito fácil eu amar aquele que está aqui ao meu lado, meu filho. Mas será que eu consigo amar da mesma forma o filho do meu vizinho? Né? Será que eu consigo fazer isso? Então, vocês estão me vendo? Aqui para mim deu algum problema. Mas enfim, eu vou continuar, gente. Para mim tá dando que o vídeo vocês não estão conseguindo visualizar. Mas enfim. Será que vocês estão me ouvindo? Tá ouvindo, né, Olídia? Está vendo também? Bem, então eu vou continuar e vocês me dizem se vocês estão conseguindo ouvir, visualizar, porque para mim consta como se tivesse parado, tivesse interrompido. Então, para que nós possamos amar a Deus sobre todas as coisas, nós precisamos também nos amar, amar o próximo. E Lázaro ainda vai mais adiante, quando ele fala para nós que essas diferenças que nós fazemos, nós trazemos conosco que cada um está no seu estágio evolutivo. Cada um de nós vai passando por as situações conforme conseguimos trabalhar. Ele diz que lá na nossa origem, nós respondíamos através dos nossos instintos. Nós não íamos preparar um alimento porque dizíamos que naquele momento alguém ia chegar na nossa casa, ou que era o horário do almoço, horário do jantar. Não. Eu sentia fome, meu instinto, né? O instinto de sobrevivência, de alimentação, de vestimenta, de me proteger do fogo, da água, do frio, do calor, enfim, eram os nossos instintos, que ainda hoje os temos. Mas ele continua esclarecendo que esses instintos, quando eles avançam, embora ainda corrompidos, eles chegam a sensações. Ai, que bom, gente. Obrigada pelo retorno. Então, esses instintos, eles vão sendo trabalhados por nós, obviamente, através da nossa caminhada, da nossa compreensão, do nosso estudo, do nosso dia a dia, e chegamos à sensação. As sensações. As sensações são algo que vem de fora para dentro. Então, eu vou vestir uma roupa mais quentinha porque eu estou sentindo frio. Ou eu vou me cobrir, ou se eu tenho fome, eu vou me alimentar. Mas é algo, a informação vem de fora para dentro. E Lázaro esclarece
né? Então, vamos saindo só daquela fase do instinto e trabalhando, avançando de forma, né, vagarosa, meio termo ou mais avançado, conforme a compreensão de cada um de nós. A experiência é única. E vai chegamos nas sensações. Das sensações, agora mais instruídas e depuradas, nós chegamos nos sentimentos. E são os sentimentos que agora, né, mais instruídos, né, todas, o nosso instinto, as sensações. Então, nós vamos avançando essas etapas e vamos nos depurando. E aí sim, nós chegamos nos sentimentos. Porque a diferença de um para o outro é que o sentimento está em nós, vem daqui de dentro. Então, nós conseguimos compreender, né, ter a preocupação com aquele além de mim. E aí nós já podemos fazer uma diferença do que é o momento de raiva, do que eu estou sentindo agora, se é bom, se é ruim. Eu já tenho esses esclarecimentos. E temos, né, o nosso livre-arbítrio. Porque embora no meu pensamento me venha aquela vontade, quando Bill ali se encontrava, será que em algum momento, como eu não posso conversar com Bill, pergunto aqui para mim e para você, se eu estivesse ali na situação de Bill, me colocando nessa situação, será que a minha vontade não seria outra? Né? O meu instinto, o que o instinto diria para mim? Será que pelo instinto eu teria decidido pelo amor? Não, né? O instinto não é o suficiente para que a gente possa tomar essa decisão. Hoje, embora a raiva ou um momento de desespero se aposse de nós, nós podemos parar, respirar, refletir e tomar uma decisão. E decidir, eu vou por este ou por aquele caminho? Opa, mas me abriu uma outra porta ali. Por quê? Se fosse Jesus, o que Jesus faria neste momento? Então, nós temos já essa consciência, essa compreensão. Não agimos apenas por instintos. Embora espíritos imperfeitos que somos em muitos momentos da nossa vida ainda hajamos pelo instinto, mas nós já somos conscientes do que vai acarretar para nós. Se não naquele momento da tomada de decisão, mas depois, quando paramos para refletir e pensar no que nós dissemos ou no que nós fizemos e até mesmo pensamos. Poxa, eu deveria ter agido de uma outra forma. Deveria ter sido mais cortês. Poderia ter falado isso com outras palavras. Poderia ter me colocado no lugar do outro antes de dar a minha opinião. Poderia ser mais amorosa nesse momento. Cada um de nós faz uma reflexão. E graças a Deus e as oportunidades que Ele nos dá diariamente, nós podemos refazer o caminho. Nós podemos, embora machucando o próximo, nós podemos nos arrepender, nós podemos dialogar, nos perdoar, perdoar o próximo e seguir em frente. Podemos sempre voltar o caminho no sentido de repensar o que eu fiz. Fazer como um grande Espírito nos instruiu. Todos os dias, analisarmos as nossas ações para ver se agimos corretamente, se agimos com justiça, com bondade e com amor. Se não, nós podemos corrigir, nos arrepender, reparar as nossas ações.
E quando nós falamos dessa lei de amor e esse caminho, outro espírito que vem nos instruir, nos esclarece acerca do limite dessa relação. Qual é essa relação de amor? Será que é suficiente que eu ame a minha família? Bem, eu já amo meu pai, minha mãe, minha irmã, meu filho, meu marido. Tá bom. Já posso seguir meu caminho, posso retornar à pátria espiritual que eu estarei com a minha tarefa cumprida, com a minha missão cumpridíssima. Será que é isso que Fênelon vem nos instruir, nos esclarecer? Logicamente não. Ele fala que nós temos que dar um passo adiante, além da nossa família, dessa família a qual nós nos achegamos e que devemos estreitar os nossos laços, desfazer os nós que porventura hajam e nos amar cada dia mais, que não basta ficar ali, na nossa primeira sociedade, que precisamos avançar. Bem, mas eu já frequento uma casa espírita, ou uma instituição religiosa, um grupo filosófico e, além da minha família, eu tenho esse outro núcleo de pessoas queridas, algumas não tão queridas, mas que eu preciso trabalhar. Será que é suficiente? Será que é só isso que já chega? Obviamente, não. Fênelon dá mais um passo, né? No esclarecimento. Ele fala para nós que além da família, além dos grupos que nós formamos e da ampliação dessa família carnal, que nós estreitamos com a família dos grupos, dos mais diversos grupos religiosos ou filosofias, doutrinas, enfim, que nós precisamos amar a nossa nação. Tá ficando um pouco mais complicado, não é verdade? Já tá ampliando, são muitas pessoas para eu amar. Ai, então tá bom. Eu vou me esforçar e além da minha família, além de todas as pessoas que congregam muitas vezes dos mesmos pensamentos, das mesmas filosofias, dos mesmos ideais, eu agora já consigo amar quem? Já consigo amar a minha nação. Nossa! Olha só que maravilha! Então, finalmente eu consegui seguir as instruções. Concordam? É só por aí? Não, ainda tem mais. Fênelon nos diz que o limite em relação ao próximo é a humanidade. Que nós precisamos amar uns aos outros, indistintamente, como nos ensinou Jesus. E qual o efeito dessa lei, da lei de amor para o homem? Qual é o efeito da lei do amor nas nossas vidas? Melhoramento. Melhoramento para a raça humana. Felicidade durante a vida aqui na Terra e a vida futura. Como nós vimos nesse exemplo dessa história de vida de Bill, ou de uma parte da vida dele, uma decisão mudou completamente. Quando ele decidiu amar, ele decidiu pela vida, porque foi esse poder, foi a lei de amor que fez com que ele passasse aqueles 6 anos de uma forma diferente dos outros que ali estavam se odiando e querendo a morte uns dos outros. E ele distribuiu amor através do serviço.
auxiliando a todos indistintamente. E até os mais rebeldes também, um dia, eles se ajustarão. Ainda que mais tarde, quando observarem os benefícios da prática do bem. Qual de nós tem a facilidade de enxergar no outro a si próprio? Ou seu filho, sua mãe, um tio, alguém que você ame muito. Já imaginou se esse alguém que você muito ama, se esse alguém fosse pelas estradas mais escuras, pelos caminhos mais tortuosos, como na leitura, né? Como aqui nos traz Emmanuel, como é que nós nos sentiríamos? E Emmanuel traz naquela leitura inicial, falando qual não seria o nosso agradecimento se nós encontrássemos ou soubéssemos de alguém que fez por aqueles a quem amamos o que nós gostaríamos de ter feito. No momento infeliz, no momento em que aqueles debandam por um caminho ruim. A maioria de nós, quando assiste uma notícia ou quando presencia uma cena muito séria, uma cena violenta, qual de nós, naquele momento, lembra sequer de orar por aquele que cometeu o crime? O que acontece, na mais das vezes, é que nós nos sensibilizamos com aquele que nós vemos como vítimas. E aquele que comete um crime, seja ele qual for, do mais leve ao mais grave, nós sequer fazemos uma oração, sequer temos a coragem ou o olhar fraterno de dizer que Deus te proteja, que Deus ilumine a tua caminhada, a tua jornada, qualquer que seja a frase. Lembrando que ali tem uma família que vai chorar ou que está chorando por aquele irmão que naquele momento está em sofrimento, que fez escolhas ruins, decidiu por caminhos obscuros. Mas nós temos que praticar esse amor indistintamente. Nós temos que vivenciar e principalmente que sentir, tanto para aquele que nós queremos bem, quanto para aqueles que ainda não nos são tão chegados. Mas nós temos que ter na nossa consciência o ensinamento de Jesus. Nós temos que pôr em prática aquilo que, através dos nossos grupos de estudos, nós vamos buscar, nós vamos compreender, nós aprendemos, mas nós precisamos principalmente apreender. Não basta apenas saber que aquilo existe e que deveria ser daquela forma. Precisamos compreender e agir conforme aquelas instruções. Lembram da parábola do credor incompassivo? Como foi que ele agiu? Ele agiu como Bill? No momento em que ele solicitou que as suas dívidas fossem abonadas, ele recebeu o benefício do perdão. Mas ao sair dali e saber de um devedor seu, ele agiu completamente o contrário.
ele aplicou a lei que ele solicitou, que ele suplicou para que fosse usada com ele? Não. Ele fez completamente diferente. E nós sabemos que tudo que nós fazemos tem uma consequência. A lei de causa e efeito. E se eu pedir por um benefício, se eu pedir o auxílio de um irmão, em algum momento, não necessariamente para essa pessoa que me estendeu a mão, mas em algum momento eu também vou ser chamada a servir, porque agora eu já sei como é receber, solicitar e receber esse benefício. Agora eu preciso colocar em prática aquilo que eu aprendi. E não é agindo como o devedor incompassivo. Nós, quando estudamos a lei de amor, vemos que os espíritos nos instruem e nos falam que para que nós possamos nos ajustar à lei do amor, nós precisamos ser tolerantes para aqueles que estão conosco, auxiliando a prática do perdão. Auxiliando a quem? A nós mesmos. Então, que nós precisamos ser tolerantes com aquele que está na caminhada conosco. E assim, nós vamos aprendendo e praticando o perdão. Assim fazendo, nós estaremos auxiliando a nós e ao próximo. E aí, nós compreendemos e vivenciaremos em verdade o ensinamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E para que nós possamos amar, quais são as características que nós precisamos desenvolver em nós? Nós precisamos desenvolver algumas características como a espiritualidade amiga nos traz. Essas características, não são todas elas, mas algumas delas que nós já conseguimos compreender, que é a lealdade, ou seja, eu tenho que ser sincero e permanente com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu faço e com aquilo que eu penso. Eu tenho que ser justo, verdadeiro, exato, independente de se foi este ou aquele. Numa situação, eu preciso ser justo, tanto com um quanto o outro. Justo comigo, justo com o segundo, o terceiro, enfim. Agir com justiça em toda e qualquer situação que se apresente ou que eu me apresente diante desta situação. Eu preciso agir com justiça. Que eu seja consciencioso. O que significa isso? Responsável, íntegro, nas atividades que eu assuma, naquilo que eu me proponho a fazer, no auxílio ao próximo, nos trabalhos, nos mais diversos ambientes, no meu lar, honrado, uma pessoa correta, decente. Não só para que os outros possam falar, nossa, como Eudegéria é uma pessoa honrada. Não. Eu tenho que vivenciar isso. Independente se tem olhos que eu possa enxergar que estão me vendo, ou se eu esteja sozinha, apenas com a espiritualidade me observando, porque nunca estamos sós. Mas para aqueles que em algum momento acreditam que estão sozinhos e que ali possam fazer qualquer coisa porque ninguém vai ver, nós temos que lembrar
que tudo é entre nós e Deus. E Deus está em nós. Nós necessitamos, nós precisamos ser benevolentes, humanos, complacentes, pessoas boas, para que um dia nos tornemos homens e mulheres de bem. Empático. E hoje, tantas e tantas vezes, nós lemos e ouvimos essa palavra. Nós precisamos de empatia. Eu preciso ser empático. E o que é ser empático? Quando eu me coloco no lugar do outro, pensando como Ildegéria e agindo como Ildegéria, eu não sou empática. Eu penso, eu posso acreditar que estou agindo com empatia. Nós conseguimos nos colocar no lugar do outro quando nós falamos assim: bem, se eu fosse a Ildegéria, sentindo o que ela está sentindo, pensando como ela pensa e na situação em que ela se encontra, eu também agiria assim. Então, é sentir como o outro de fato. Aí sim, eu estou agindo com empatia. Joana de Ângeles fala que quando o ser humano permitir que o amor o ilumine e mantenha, alcançará o patamar da angelitude e avançará com segurança no rumo do divino amor. Que nós assim possamos, como nos ensinou Jesus, como tantos espíritos que nos amparam nas diversas nas diversas atividades, vem através das mensagens, através da nossa intuição, dos seus conselhos, nos mostrar que caminho seguir. Quantas e quantas vezes, quantos momentos nós dizemos que oramos tanto e não ouvimos a resposta ou não conseguimos uma resposta. Por que será que isso acontece? Nós precisamos estar tranquilos, atentos. Precisamos vigiar as nossas ações para que possamos receber a resposta. Essa resposta ela pode vir para um amigo. Esse amigo pode ser um instrumento que o nosso protetor espiritual utilizou para trazer a mensagem até nós. Pode ser que venha por uma mensagem que alguém nos envie. Pode ser através de um sonho, de uma intuição, de uma ideia, das mais diversas formas, as respostas nos chegam. Basta para isso que nós estejamos atentos, que nós estejamos nos vigiando as nossas atitudes, porque nós precisamos vigiar e orar. Eu vigio as minhas atitudes, as palavras que eu digo, os pensamentos que eu alimento, e aí eu oro, para que a espiritualidade possa me amparar e me auxiliar no melhor caminho, para que eu possa fazer as melhores escolhas, que eu possa sempre, assim como Bill, agir através do amor. Esse poder que todos nós temos, que todos nós somos. Nós somos, em essência, amor. Somos todos filhos de Deus. E amar está em nós. Amar
se apresenta das mais diversas formas. Como diz Raul Teixeira, na dona de casa que prepara o alimento, no professor que prepara sua aula com tanto carinho e amor para levar diante de uma turma, nos médicos, nos profissionais da saúde em geral que se preparam por anos e anos para que possam aliviar as nossas dores físicas, aqueles que estão à frente das lideranças religiosas, trazendo-nos os consolos através da palavra. O amor tem diversas formas de se apresentar para nós. Deus, todos os dias, está dizendo para nós: meu filho, eu te amo. Levanta a cabeça e segue. E como é que eu posso ver, ouvir, sentir tanto amor? Basta, muito simples, que olhemos nas nossas caminhadas para as nossas flores, para a árvore, para o ar que respiramos, sentindo vida. É Deus nos oportunizando diariamente mais um dia para que possamos ser melhores do que fomos ontem. É o amor se apresentando em nossas vidas. É um amigo que passa uma mensagem e diz: percebi no seu jeito de escrever, veja bem, no seu jeito de escrever, percebi que você não está bem hoje. É uma forma de expressar o seu amor. Um outro que telefona e pergunta: como você está? O que você tem feito? Como tem passado esses meses em que nós não podemos ter o contato físico? Deus se apresenta na nossa vida, Ele está em nós. Nós somos a essência divina. Mas nós precisamos da vontade. Tem que vir de nós. Nós precisamos caminhar. Precisamos fazer como muitos dos que nos exemplificaram, decidir pelo amor. Fazer as nossas atividades rotineiras com vontade, com disposição, com amor. E quem sabe mais adiante, nos nossos rostos, nos nossos olhos, brilhará, assim como Bill, a lei do amor. Que possa esse amor nos alimentar hoje, amanhã e todos os dias dessa nossa jornada, para que quando formos chamados, possamos responder: posso não ter feito tudo a que me programei, mas tudo o que fiz enquanto aqui estive, eu fiz com amor. Que todos nós possamos, ao decidirmos por uma situação ou outra, sempre pensarmos: se Jesus estivesse aqui comigo, e Ele está, que será que Ele responderia à minha pergunta? O que será que Ele diria para eu seguir? Ou o que será que Ele faria? Nós temos a resposta. Só ainda não conseguimos seguir na reta, no caminho correto. Mas o importante é que estamos buscando, que estamos nos aperfeiçoando
e que nós chegaremos lá, porque fomos criados simples e ignorantes, mas fadados à felicidade. E esse caminho, ele é todo de amor. Que possamos assim, meus amigos, escolher sempre pelo bem, sempre pelas estradas que nos levem mais próximos aos passos de Jesus, fazendo ao próximo, fazendo ao outro o que gostaríamos que fizessem para nós. E assim nós saberemos que conseguimos cumprir a nossa jornada. Pode ser que leve pouco tempo para uns, muito tempo para outros, mas de mãos dadas estamos. Aqui permanecemos unidos e reunidos em nome de Jesus para que possamos auxiliar uns aos outros e um dia nos reencontrarmos felizes e plenos no amor. Agradeço a essa equipe maravilhosa, a todos que fazem parte do Evampra, onde quer que estejam, onde quer que haja um evampreiro, em Santos, em Peruíbe, na Lagoa, em Saquarema, em Natal, em Fortaleza, em Cabo Branco, em Cabedelo, todos evampreiros de Jesus. Onde quer que vocês estejam nesse momento, no aconchego de seus lares ou dos seus trabalhos, onde quer que vocês estejam nesse momento, o meu abraço carinhoso e a minha gratidão. Gratidão a Janaína, Olídia, Regina, Mário, Verusca. Quantas saudades de Verusca! Há muito tempo não a vejo nos nossos grupos. Ângela, Fátima Branquinho, muito, muito, muito obrigada. Você fez um carinho tão bom para mim, me estimulando esta fala. A Verinha, Vânia, enfim, aos amigos que nos acolhem quando entramos em contato, solicitando que venham, assim como nós, falar sobre o Evangelho de Jesus aqui na página do Evampra. Que possamos nós, nesse momento, nos reportarmos. Convido a todos que mentalizemos agora aquela praia linda de areia branquinha, onde a lua ilumina sob o céu estrelado, onde a equipe do Dr. Vitor ampara todos que ali se achegam. Que possamos mentalizar a cada um da equipe agora como se ali estivessem reunidos para fazermos a nossa prece de encerramento, agradecendo também a todos os amigos do CELD, como eu disse anteriormente, que sempre nos amparam. Muito, muito, muito obrigada a todos. Janaína, muito, muito obrigada, minha amiga, minha irmã. E Olídia, que é uma irmã, para quem não sabe, de caminhadas de longo tempo. Um beijo, um abraço a todos indistintamente e que possamos agora, aqueles que preferirem fechar os olhos, que cada um se aconchegue e se acomode da forma que preferir, para que possamos visualizar-nos de mãos dadas naquela roda linda de Cabo Branco, do estudo do Evangelho, dizendo assim: Senhor, muito obrigada por tudo que nos destes, por tudo que nos dás. Obrigada, Senhor, pela bênção da vida, pelas oportunidades benditas, pelo ar que respiramos,
pelas flores que perfumam a nossa estrada, pelos amigos que nos acolhem e nos abraçam, pelos irmãos que nos instruem a caminhada, encarnados ou desencarnados, que possamos atar os nós das dificuldades e nos enlaçar cada vez mais em amor, muito amor. Agradecemos à espiritualidade amiga, aos benfeitores que conduzem essa atividade da qual somos apenas instrumentos. A nossa gratidão pelo estudo, pelo trabalho, pelo servir. Que Deus possa abençoar a cada um de nós. Estejamos onde quer que haja um irmão, nos mais diversos cantinhos do planeta Terra. Que Deus abençoe a todos nós e que assim seja. Muito, muito, muito obrigada, meus irmãos. Um abraço, um beijo e até a próxima palestra com o nosso irmão e amigo queridíssimo, Aldo Motelevich.